Olá, daqui o Inimigo Público, com os destaques do único jornal que diz sempre a verdade. Esta semana provou-se que a história é cíclica, como aliás sempre, é essa a definição, e tudo voltou. Voltaram os altos números do Covid em Portugal, Lisboa e Val do Tejo estão em altas, voltou também o futebol, e com ele as clássicas discussões de arbitragem e as ainda mais clássicas derrotas do Porto. E lá fora, no faroeste, voltaram os protestos contra o racismo e a brutalidade policial, que, sejamos sinceros, são coisas que têm tendência a acontecer quando tens décadas de joelhos ferrados no pescoço de inocentes. E o desejo por nostalgia está tão grande nesta altura que até voltou o caso Medi. Agora parece que o suspeito é um alemão que assaltava casas no Algarve. 2007 ligou, quer a bagageira do casal McCann de volta. Eram tempos tão mais simples, estes. Bom, vamos então às notícias do jornal que diz sempre a verdade, o Inimigo Público. Estas são as principais da semana. Começamos com uma atualização covídica. Lisboa é a região mais preocupante do país em termos covídicos, um termo técnico, utilizado por Graça Freitas, e o Governo está a estudar então a situação, assim como a eventual mudança do Presidente da República para Beja. Os centros comerciais não reabrem na capital, mas também não reabre. Eu sei, vamos ser fortes. A montra final do preço certo, o que é um golpe fatal nas esperanças das pessoas que vivem para adivinhar quanto custa uma mota de água. Vamos ser fortes. António Costa, que aproveitou também a reabertura dos shoppings para ver as montras e comprar um para-ministro. O que é um para-ministro? Não é do estilo paracetamol. No fundo, é um novo ministro suplente para a economia. António Costa garantiu então a Marcelo que a convocatória do independente António Costa Silva para ajudar o Governo com um plano de recuperação da economia não é uma remodelação de Mário Centeno, mas, pelo simples não, Bruxelas já passou a tratá-lo por o Quaresma do Ecofin. Não vá substituir o Centeno na próxima reunião aos 79 minutos para salvar a economia ao cair do pano. Já Nicolau Santos continua a ser conhecido em Bruxelas como o Simão Sabrosa da Unicef. E por falar em alas demasiado encostadas à direita, após garantir que, quando chega a ganhar as eleições, ofender polícias ou guardas prisionais vai dar mesmo prisão, André Ventura quer agora prender quem interpretar polícias em programas da televisão. Ventura jurou que, quando chegar a São Bento, todos os atores que interpretarem polícias em programas como Os Malucos do Riso ou em cenas bufas de telenovelas serão detidos e degradados para o Tarrafal. O líder do Chega avisou ainda que os crimes do insolente que passava por magistrado no juiz decide ainda não prescreveram e pode vir a ser acusado. Ai Costa, a vida Costa. Max, o pastor alemão que interpreta um polícia, deve responder ainda esta semana no Twitter. Entretanto, tem um minuto para lhe falar do Inimigo Público. A nossa versão em papel já se encontra nas bancas, todas as sextas no núcleo do Público, que é ali como quem vai para os classificados e vira à esquerda no Internacional. Frisar ainda, aliás, que o Inimigo Público foi dos poucos jornais que não teve direito aos subsídios do Governo, aos tão aclamados subsídios do Estado, por isso dá que pensar se não serão estas mesmo as únicas notícias que valerão a pena. Pensem nisto. A capa desta semana destaca-nos uma garantia. Costa garante ao Bloco de Esquerda que Costa Silva é antifa. Tem causado algum desconforto a escolha do CEO da Partex para ser o conselheiro especial de Costa para o plano de recuperação da economia portuguesa, mas o Primeiro-Ministro já tem uma estratégia para ajudar a integrá-lo nas negociações à esquerda. Portanto, Costa garantiu à líder do Bloco que Costa Silva é membro oficial dos Antifa, até tenho aqui a foto do cartão dele e tudo. Logo após o assassinato de George Floyd, ele postou nas suas redes sociais a hashtag Black Lives Matter, foi para o Twitter insultar todos os fascistas que usaram a hashtag All Lives Matter. Vejam lá que ele até aderiu ao Blackout Tuesday e interrompeu toda a produção e extração de petróleo e gás natural da sua empresa. Ele desenhou com o seu spray de grafite na sede da Partex a frase I can't breathe. Ele já disse que quer mais Estado na economia. O que é preciso mais? Ele é um escardalho dos nossos, por favor, não recusem sentar-se à mesa com uma pessoa que está do lado certo da história. Pediu assim António Costa a Catarina Martins. Com esta contratação, Costa vive o seu maior pico criativo desde a pré-primária, onde fez um retrato seu a digitinta. Depois de ter ido buscar o engenheiro de Minas, Costa Silva, para a economia,
O primeiro-ministro saiu-se com um downburst para ministros, que é uma espécie de fenómeno atmosférico em que o ar da cabeça quente bate nas nuvens e recua e origina trovoadas em Paranhos. Portanto, Donald Trump quis o Costa Silva para ir governar o Minnesota, mas Costa recusou trocá-lo pelo Mike Pence e ainda foi buscar, vejam lá se isto não é criativo, Costa ainda foi buscar uma advogada de falências para a cultura, um designer para a segurança social, um canalizador para a agricultura, um mestre do Reiki para o emprego, o Gil da Expo 98 para o Ministério da Defesa e uma bióloga especializada em fungos para os negócios estrangeiros. Manuel Luís Goxa avançava ontem que Costa chamou toda esta gente porque ninguém do querido Mudei a Casa lhe atendeu o telefone. Nem mesmo Gustavo Santos, que ia para o Ministério dos Transportes. Também esta semana, dezenas de alunos do pré-escolar que sonhavam em ser astronautas, quando crescessem, mudaram agora de ideias, porque as educadoras lhes enfiaram hélices na cabeça e eles perceberam que o que realmente querem é andar de helicóptero a apagar fogos no centro do país ou a controlar banhistas que desrespeitem as regras da Direção-Geral de Saúde na praia. Algumas crianças passaram também a sonhar ser marinheiras, depois das educadoras lhe colocarem 2 remos na cabeça para o distanciamento, e outras passaram também a sonhar ser caçadores quando andaram pela creche com hastes de veado na cabeça. Nenhuma das crianças, curiosamente, sonha em tornar-se educadora de infância. Também não sei porquê. Inspirados nisto, o IP sabe ainda que António Costa e Marcelo vão passar de facto a usar estes chapéus com hélices de 1,5 m para não estarem sempre juntinhos. Estas e outras notícias sempre em atualização no nosso site inimigo.publico.pt. Comprem a nossa edição à base de celulose num sítio qualquer e descubram ainda que os caracóis portugueses defendem um cerco sanitário aos cafés de Lisboa. O Trump vai classificar o Ku Klux Klan como uma IPSS. Os futebolistas estão a acusar os hábitos de quarentena e os suplentes foram apanhados no banco a fazer pão. E conheçam um indivíduo que tem 24 horas para anunciar nas redes sociais se é fascista ou se é antifascista. Foi assim o mundo aos olhos do inimigo público, com notícias frescas de Mário Botequilha, Vitória Elias, João Henrique e Alexandre Parreira, e um som confinado, está tudo confinado e não lhe falta nada, por Eva Esteves. André Dias despede-se com amizade, aos fãs e aos antifas, até para a semana.